Iniciando nossa aula de Teoria Geral do Processo, vamos tratar do tema jurisdição. A gente viu na aula passada princípios. A nossa próxima aula é sobre competência. Jurisdição e competência são os dois temas que são um pouquinho mais complicados, porque eles exigem um pouco de teoria, um pouco mais de raciocínio quanto à prática e assimilação contra essa prática também. Então, podem ser os dois que são um pouquinho mais abstratos, vamos dizer assim. Então, jurisdição a gente consegue acabar em uma aula. Já na próxima, competência, a gente vai precisar de 2 aulas para finalizar. É um assunto um pouquinho mais longo. Eu mandei para vocês hoje no grupo do WhatsApp o material, de novo, o livro da Ada e um livro do Fred Didier, primeiro volume sobre processo civil. São 2 livros excelentes que vocês vão gostar principalmente do Didier, né? A Ada Pellegrini teve gente que não curtiu muito, mas eu particularmente gosto muito do Didier e ele é bem aceito pela academia. Tá bom? Então, vamos dar início. Eu trouxe aqui então o tema, o conceito dos 2 autores, para a gente ter uma ideiazinha do que é cada um deles para cada um desses autores. Já que a Geis estava reclamando, né, de que a gente só podia ter um conceito trabalhado na aula. Na verdade não, a gente precisa trabalhar, na verdade, o maior número de conceitos, entendimentos, compreensões, porque o direito ele não é uma linha reta, né? Se a gente for pegar o direito, a gente vai ter que fazer várias curvas e várias curvas, né? Porque cada pessoa vai ter um entendimento, cada pessoa vai ter uma compreensão sobre o assunto. Gleice, professor, tem que ter 2 conceitos, Fred, Didier e Ada. Então, acabei de falar. É que a mensagem chegou atrasada. Então tá, Ada Pellegrini, lá na página 145, quando vocês forem ler. Ela fala que é o exercício de uma das funções do Estado pela qual se substitui aos titulares dos interesses em conflito para, imparcialmente, buscar a pacificação do conflito que os envolve com justiça. Então, a Ada traz essa noção de que não é só resolver o problema. Resolver o problema eu posso resolver de qualquer forma. Eu posso cortar a cabeça de uma das pessoas e pronto, acabou o problema porque acabou a existência de uma dessas pessoas, uma das partes. Só que aí, não, a Ada Pellegrini vai além. A gente precisa resolver o problema, a gente precisa pacificar, mas a gente precisa fazer essa pacificação com justiça. Ou seja, eu preciso de obedecer os princípios básicos do direito processual para a aplicação justa do direito material. Já o Fred Didier fala pra gente: a jurisdição é a função atribuída a terceiro imparcial. E aí tem vários pontos aqui. A. De realizar o direito de modo imperativo e criativo, de forma que seja o quê? Reconstrutivo. C. Reconhecendo, efetivando, protegendo situações jurídicas. D. Concretamente deduzidas. E. Em decisão insuscetível de controle externo. E F. Com aptidão para tornar-se indiscutível. O que é isso, Igor? Que loucura é essa que o Fred Didier? Como é que tu me indica um autor que fala um monte de coisa que eu não tenho a menor ideia do que seja? Vocês vão ver, quando forem ler o livro, o capítulo relativo à jurisdição, que ele vai detalhar cada um desses conceitos, assim como a gente vai fazer nessa aula, para facilitar a compreensão sobre o que é a jurisdição. Então, a priori, isso aqui é complicado, mas no final da aula vocês vão ver que cada um desses conceitos vão ficar muito mais claros para vocês, para entender o que é a jurisdição. Então, vamos lá. A decisão tem que ser por terceiro imparcial. O primeiro conceito lá tratado por ele. Que é o quê? O conceito da heterocomposição. É o
a composição do conflito, a resolução do conflito feita por meio de um terceiro que não tem relação com as partes. Ou seja, é um terceiro que ele deve ser imparcial, a priori, para que ele tenha capacidade, né, de exercer a jurisdição naquele momento em que está decidindo aquela lide, aquele conflito. Então, a intervenção do terceiro ela deve ser imparcial na solução da demanda. A intervenção gera, portanto, a substituição ou substitutividade do Estado na resolução da lide. Esse conceito de substituição se relaciona aqui com o ponto A. Então, é o terceiro imparcial que vai resolver o conflito de forma imperativa. Ou seja, eu não sei se foi para vocês que eu dei aquele exemplo entre mim e o Thanos, o Thanos é o meu gato, que é bem violento, e eu queria pedir uma medida protetiva contra ele. Então, se eu provoco o Estado e o Estado, por meio do terceiro imparcial, né, desse juiz, vai julgar o meu caso, ele precisa ser, primeiro, imparcial. Não me conhecer, não ser amigo nem meu nem do Thanos, porque senão ele pode pender mais para um lado ou mais para o outro. E aí a gente é substituído na resolução daquela lide. Então, ao invés da gente entrar num acordo, eu e Thanos, a gente leva para o Estado para resolver os nossos problemas. Robson, de forma prática, a jurisdição é o próprio juiz investido por concurso público. A jurisdição não é isso. A jurisdição é exercida por esse juiz que é investido por um concurso público. Ele é um dos fundamentos aqui da nossa aula. A gente vai ver lá no final. Tá bom, Robson? Então, a jurisdição não é o próprio juiz. O juiz, ele exerce a jurisdição pelo Estado, tá bom? E aí precisa ser um juiz natural, como a gente vai ver mais pra frente. Então, a gente tem algumas características aqui, baseada no que o Fred Didier fala pra gente. Ele tem que ser estranho ao conflito. Vamos lá pro artigo 144 do CPC. Só abrir aqui pra gente. Eita, tudo bugado aqui. Tá difícil hoje. Então, artigo 144. Dá pra vocês verem aí? Tá. Há impedimento de juiz, sendo-lhe vedado exercer as funções no processo. E aqui ele enumera várias. A gente não vai precisar ler todas, porque é só para ter uma noção. Então, inciso 1º, em que o juiz que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Dá pra ver? Dá pra vocês lerem? Dá, né? Eu acho. Me digam se dá pra vocês lerem. 300%. Tá, Marisa. Pronto. 300%. Então, o juiz... O que o 144 fala pra gente lá do CPC? O juiz, em que interveio como mandatário da parte, ou seja, exerceu atos pela parte, que ele foi perito, funcionou como membro do Ministério Público, ou seja, se ele atuou no processo em alguma outra situação que não enquanto juiz, ele não pode julgar aquele caso. Então, ele é declarado impedido. Aqui, ó, é o capítulo 2 dos impedimentos e da suspeição do juiz. Lá no segundo, de que conheceu em outro grau de jurisdição,
tendo proferido decisão. Então, por exemplo, se esse caso, esse processo, foi para um juiz no primeiro grau, houve recurso, foi para o tribunal e esse juiz, em algum momento, ele chegou ao desembargo, ou seja, foi para o segundo grau, e aí o processo veio para a mão dele de novo e ele proferiu decisão, ele não pode atuar naquele caso, ele é impedido de novo. Ou seja, a figura aqui do... Estou perdido, volta. Então, da pessoa que é estranho ao conflito, nesses casos do 144 e também do 145, eles são critérios bem objetivos, ou seja, ter atuado em outro caso, ter decidido, ter sido, por exemplo, promotor de justiça desse processo. Então, você não pode julgar, o juiz deve se declarar suspeito para julgar aquele caso. Tá sim, ok. Beleza, gente, que bom que deu para ler. Ele precisa ser desinteressado ou imparcial. Ou seja, se ele tiver interesse na resolução daquela lide para X ou para Y, por exemplo, no 145 vai falar se o juiz é credor ou devedor de uma das partes, ou seja, se ele tem dinheiro por receber ou deve dinheiro a uma das partes, ele não pode julgar o processo daquela parte, porque ele teria interesse, de alguma forma, no final desse processo, na resolução daquela lide. Tá bom? Então, quando a gente leva para o Estado, a gente tem que ter certeza que o juiz não vai ser alguém pilantra, que vai julgar de qualquer forma e vai exercer a jurisdição à torta direita. Tá dando para entender, gente? Então, e aí é importante a gente estabelecer uma diferença entre o imparcial e o neutro. A gente não exige que as pessoas sejam neutras. As pessoas sempre têm uma opinião. Isso eu já falei em sala de aula, principalmente porque a gente, eu e vocês entre vocês mesmos, divergem de diversas formas. E cada um vai ter a sua opinião. Então, ninguém nunca vai ser neutro. E aí vem o Fred Didier e bate o martelo quanto a isso. O mito da neutralidade funda-se na possibilidade de o juiz ser desprovido de vontade inconsciente, predominar no processo o interesse das partes e não o interesse geral da administração pública. Se o juiz nada tem a ver com o resultado da instrução, se o resultado... e aí, ponto. Com o resultado da instrução. Ninguém é neutro, porque todos têm medos, traumas, preferências e etc. Ou seja, o juiz está ali para julgar a lide. Ele tem que fazer o serviço dele. Agora, não dá para a gente exigir que ele não tenha uma opinião pessoal sobre o assunto. A gente pode vir aqui para o artigo 7º. Só vou achar o artigo 7º para a gente mudar a telinha. Quando o... Tá, tomara que dê para ler. O artigo 7º do CPC fala assim: é assegurada às partes a paridade de tratamento, ou seja, tratar igualmente em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais. Ou seja, no exercício da jurisdição, as partes devem ser tratadas da mesma forma, aos meios de defesa e aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório, que foi o que a gente viu na aula passada. Então, quando o juiz trata de forma diferente as pessoas, aí ele não está sendo imparcial, ele não está garantindo o contraditório, não está garantindo que as pessoas se defendam da forma como deveria ser no exercício da jurisdição. Mateus, na teoria é tudo lindo. Por isso que eu dou aula de teoria, tá vendo? Eu dou aula de teoria que é pra vocês ficarem com um mundo bonitinho, coloridinho, arco-íris e um pote de ouro lá no fim. César, qual a diferença entre atividade administrativa e atividade jurisdicional? A jurisdicional é aquela que está ali para exercer e definir a aplicação do direito material, e a administrativa é a atividade meio que garante
a atividade fim, que é a atividade jurisdicional. Então, atividade meio, atividade administrativa, atividade jurisdicional é a atividade fim do judiciário. Deu para entender? Manifestação do poder. Outro tópico abordado pelo Didier lá naquela definiçãozinha da jurisdição. Então, a jurisdição ela é uma das formas do exercício do poder ao lado da administrativa e legislativa, ou seja, dentre os três poderes, a gente tem o exercício da jurisdição pelo judiciário, a administrativa na aplicação das leis e no cumprimento das leis, na verdade, e legislativa na confecção dessas leis, né? E aí os três se fiscalizam simultaneamente, cada um da sua forma, claro. Então, quando a gente leva para o Estado essa demanda, eu e Thanos levamos essa demanda para o Estado para definir como é que vai ser a nossa relação em sociedade, se ele vai precisar ficar a 10 metros de mim. Boa noite, Isaías. A gente leva para o juiz, esse terceiro imparcial, que vai me julgar. E a decisão dele tem caráter imperativo, porque ele é o exercício de significa que é um exercício de um dos poderes do Estado. Então ele precisa ser, de alguma forma, seguido, obedecido, né? Se a gente tiver decisões e não tiver como efetivá-las, aí a gente perde a função da jurisdição. Para que eu vou levar o meu caso com o Thanos para o juiz decidir, se depois eu sei que não vai ter executoriedade aquela decisão? Vanessa, boa noite. Leandro, boa noite. Luciano, boa noite. Apostila em PDF não, tem slides em PDF e botei no grupo e joguei no e-mail. E leiam os livros que eu mandei também, porque se for só no slide vocês não vão entender. E assim como eu mandei o simulado, né, de vocês de teoria da Constituição, tem o simulado, eu vou fazer também o simulado de teoria geral do processo. Se vocês ficarem só com o que é passado nos slides, que é o resumo do resumo do resumo, vocês não vão ter condições de resolver nem o simulado, quem dirá a prova, tá? Então leiam a doutrina. E aí, como eu fiz lá em teoria da Constituição, não sei se vocês já resolveram, mas em teoria da Constituição ficou bem definidinho o que era o assunto de cada questão. E aí no final dizia a resposta e eu tinha um comentário doutrinário e também jurisprudencial. Ficou bem legal, dá para entender, pega vários posicionamentos. Depois me digam o que vocês acharam. Eu vi o resultado lá da galera, viu? Eita, só um minutinho aqui. Sérgio Pinto Martins. Legal, César. Marisa resolveu. E aí, o que achou, Marisa? O que você passou no e-mail é o mesmo do Zap? É. Das 7 errei 2. Tá bem, Marisa. Saiu bem. Então, é isso. Quando a gente leva a demanda para o Estado tem que resolver. Ele não pode se furtar e dizer, olha, não vou resolver essa lide porque ela é complicada demais. Ou não vou resolver essa lide porque, sei lá, tô sem tempo, tem coisa mais importante. Sem tempo, irmão. Não, na verdade, a gente tem no exercício da jurisdição um princípio, que é o princípio da inevitabilidade da jurisdição. Então, se a gente leva para o Estado tem o dever de resolver aquela lide. Ele não pode se furtar aquele dever. Serve para estudar. Que bom, Marisa. Só que aí tem uma exceção, que é uma concessão, na verdade, do Estado, né? Existem as câmaras de arbitragem, que, por lei, o Estado permite que seja exercida
a jurisdição, só não é a jurisdição do Estado, é uma jurisdição paralela do Estado para resolução de demandas específicas, não são todas que podem ser levadas para a Câmara de Arbitragem, e é mediante uma autorização do Estado para que ela, sobre o regulamento dela, enfim, porque para garantir a executoriedade daquela decisão, depois as partes podem se valer do judiciário, né? Então, ou seja, no final vai acabar indo para a jurisdição do Estado a execução daquela medida, aquele acordo feito ali também, se for possível um acordo ou a decisão, tá? Então a gente viu a decisão por um terceiro imparcial e as características dela, a manifestação do poder pelo princípio da inevitabilidade, garantindo que seja um poder realmente forte e capaz de garantir a solução da lide com justiça, como diz a Ada Pellegrini, e também a sua execução. Já a função criativa. Quando vocês estiverem na prática, vocês vão ver que tem muitos e muitos casos que são difíceis de resolver. É realmente, às vezes, complicado. Às vezes chega o processo pra gente que a gente não tem a menor ideia do que fazer com aquele processo. Tu olha e diz, e agora? Por que você está aqui? Só que como a gente tem o princípio da inevitabilidade da jurisdição, a gente não vai arquivar aquele processo só porque ele é difícil. E aí entra a criatividade. No exercício da jurisdição, a gente tem vários casos, que são casos simples, que são casos repetitivos, mas também tem casos que são mais complicados. Nesses casos mais complicados, a gente tem que se virar para resolver realmente. E às vezes a gente não está sozinho. Outros casos parecidos já foram resolvidos pelo mundo, ou mesmo no Brasil, ou mesmo no mesmo tribunal, né? Que é uma coisa que a gente faz. Quando a gente vai citar jurisprudência, é bom usar a jurisprudência do tribunal ao qual aquele fórum, aquele tribunal está vinculado. Então, por exemplo, se eu for alegar alguma questão no fórum, no fórum de Altamira, no estadual, eu vou ter que usar não vou ter que usar, mas assim, é preferível que eu use uma jurisprudência que seja do TJPA, do TJ do Estado do Pará, porque já existe um entendimento no segundo grau sobre aquele tema, e aí o juiz de primeiro grau ele pode se basear no entendimento do juiz do segundo grau para poder decidir aquela lide. E aí que entra a criatividade. São nesses casos, nessas jurisprudências, como a gente já leu em sala de aula, algumas, que a gente pode usar a analogia, a gente pode aplicar de pronto uma jurisprudência que se amolda perfeitamente ao nosso caso. Então, é muito importante que a gente tenha criatividade nas soluções. Então, vamos para o nosso slidezinho aqui. As soluções jurídicas para os casos reais não se limitam ao texto da lei, mas requerem a reconstrução. Essa reconstrução é o quê? A reconstrução dos princípios do entendimento da lei, da interpretação da norma e da aplicação dela. Então, tem casos, obviamente, que vão ser muito fáceis de resolver. E aí, casos, por exemplo, do juizado especial, geralmente são muito repetitivos e existe um modelinho lá de sentença. Vocês vão ver, tem modelos de sentença, às vezes isso é escrito também, que é só copiar e colar o nome das partes. O meu primeiro estágio foi um estágio voluntário no tribunal, foi no Tribunal Federal lá de Castanhal, né? E aí eu ficava minutando as sentenças improcedentes do juizado especial, que eram os velhinhos que iam buscar a aposentadoria. E aí as decisões eram tipo 5 linhas, e o que eu tinha que alterar era, sei lá, 3 campos. Era o número do processo, o nome da parte e mais alguma outra coisa, a data que ia ser assinada aquela decisão. Então era basicamente isso, as coisas se repetiam muito. Porém, em outros casos, vocês vão ver decisões exorbitantes aí.
vão no STF. Cada vez que os ministros se reúnem e votam em cada caso, vocês vão ver votos de 100 páginas, assim, 150 páginas tranquilamente. E aí, obviamente, tem um exército de pessoas para fazer aquilo, né? Mas não são só eles ali escrevendo bonitinho na sua casa. Tem um exército de assessores, juízes que são assessores, servidores, assessores, enfim. Tem uma galera que está por trás daqueles ministros. E aí que entra a reconstrução do próprio direito para resolução daqueles casos. E aí, obviamente, não existe uma limitação muito clara. Ele é ilimitado, porque a gente vai usar a nossa criatividade. Agora a gente tem que se limitar aos princípios de direito e a nossa Constituição. Não dá também para a gente extrapolar e proferir uma decisão que vai totalmente contra o que a Constituição fala, né? E aí a gente extrapola o nosso limite e descumpre lá o nosso princípio da soberania da Constituição. Então, toda decisão, em regra, ela leva a algo novo. Por isso que a gente não tem juízes robôs. Quem sabe no futuro, quando a gente tiver algoritmos excelentes, né? Mas a gente não tem aplicação direta de casos, né? Exceto em alguns casos, como eu estava falando anteriormente. Mas para a resolução de lides um pouco mais complexas, a gente não pode fazer uma correlação direta de causa e efeito, né? Só da aplicação da norma. A gente precisa interpretar. Então, por isso que eu falo, é o que eu falei lá no começo, quando me perguntaram, a Gleice perguntou, por que não tinha só um conceito? Porque a gente não trabalha só com conceito, né? Mais simples. A gente está começando agora, para que complicar tanto? Porque o direito não é simples. Então, se a gente começar com o simples, quando chegar no complexo, a gente vai culpar nossa formação, que é o certo. Que aí, olha, não me ensinaram a pensar direito. É basicamente isso. Então, por isso que a gente treina. E eu não sei se eu mandei um e-mail para vocês hoje sobre leitura de textos complexos. Porque assim, às vezes a gente lê e aí a gente não consegue entender o que aquele autor está falando. Aí o cara fica logo chateado, fecha o livro e vai embora. O ideal é o quê? Lê tudo. Lê tudo, vai grifando o que tu acha que é importante, grifo o mínimo. Chega no final, lê de novo. Se não entendeu, lê de novo. Se não entendeu alguma palavra, grifa aquela palavra, procura o significado daquelas palavras, porque isso é uma coisa que a gente vai fazer o resto da vida. Sempre vai ter uma palavra nova, sempre vai ter uma palavra complexa. E quanto mais a gente estuda, mais textos complexos a gente vai conseguindo absorver. Então, aconteceu comigo isso na graduação e provavelmente vai acontecer com vocês também. E já está acontecendo pelo que eu recebo de e-mail e pessoas perguntando. Algumas questões que são basicamente semânticas, ou seja, de identificar o sentido de determinadas palavras que estão dificultando o entendimento do texto. Então é muito importante ir sendo minucioso na leitura, né? Não passar uma leitura rápida e tentando entender a mensagem do autor e as palavras em cada parágrafo do texto. E aí isso o juiz também vai fazer, porque não é só a mera aplicação da lei. Então, por isso que nos hard cases, né, para quem gosta do inglês, nos casos de difíceis resolução, a postura do juiz ela é determinante. Primeiro, para pedir auxílio a quem entende dos casos. Por exemplo, a gente tem no Brasil e em várias partes do mundo a figura do amicus curiae, que é o amigo da corte, que pode ser uma associação que é especialista em determinado assunto. E aí o juiz pede para que aquela associação explique todo o conhecimento dela sobre aquele caso e assim ajude a resolver. Um caso icônico que a gente teve mais recentemente foi dos anencéfalos, né, no STF. Vários e vários especialistas participaram como amicus curiae no STF. E foi super importante para os ministros entenderem o que é um anencéfalo, o que acontece na barriga da mulher quando tem um anencéfalo e o que pode acontecer se continuar a gravidez ou não. Enfim. E aí que a gente tem alguns exemplos. Vamos lá.
Ah, tá. O primeiro aqui é sobre a fundamentação no princípio da interpretação conforme a Constituição, que era o que a gente estava falando anteriormente, né? Então, se eu vou ler uma norma, se eu vou entender o caso, eu preciso primeiro interpretar conforme a Constituição para aplicação de uma determinada norma, que pode, quem sabe, estar sendo interpretada de forma inconstitucional. Então, o princípio da interpretação conforme a Constituição vem guiar o entendimento dos magistrados e dos operadores do direito na aplicação da norma. Tem aqui o artigo 927. Bora para ele. 927. Os juízes e tribunais observarão as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, que é quando o STF diz, uma lei é inconstitucional, a lei é constitucional. A galera do segundo período já sabe mais ou menos o que é isso. 2. Os enunciados de súmula vinculante, que são as súmulas editadas que vinculam a aplicação de determinados dispositivos, normas. 3. Os acórdãos em incidente de assunção de incompetência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Muito específico, não vou me ater aqui a esse ponto, porque é uma coisa que vocês vão ver lá na frente, constitucional e processo civil. Mas qual que é a ideia do 927? Olha, as decisões dos outros tribunais são importantes para que vocês entendam como está sendo aplicado o direito no restante do país e principalmente pelas cortes superiores, né? Então, leiam as decisões, porque elas são o exercício da criatividade do julgador, né? Então, é o exercício da criatividade do direito na aplicação concreta. Tá dando para entender, gente? Vocês estão super quietinhos. 21 pessoas assistindo e ninguém falando. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Sobre a inafastabilidade. Deixa eu ver se eu entendi. Fala, Diego. Sobre a inafastabilidade, está lá no artigo 3º do CPC e no 35 do artigo 5º. Wesley, tranquilo. No artigo 140, o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade no ordenamento jurídico. Ou seja, o juiz não pode dizer, olha, eu não vou decidir essa lide, esse conflito, porque a lei não fala nada especificamente sobre isso. Isso pode acontecer? Não pode. O artigo 140 do CPC fala isso pra gente. É ruim, pois não temos nada a falar. Como assim nada a falar? Assunto novo. Sim, assunto novo. Mas era pra vocês terem lido antes. Eu sempre vou puxar a orelha de vocês por causa disso, porque vocês nunca vão ter dúvida na hora, só vão ter dúvida depois. Diego, em casos onde a demanda é um pouco mais complexa, pelo fato de o Estado não poder se abster em resolver a lide, no caso, utilizando uma figura imparcial, utilizaremos a função criativa para poder resolver. Isso, nos casos complexos, não é mera aplicação da lei. Ponto. Agora, não que isso fique... o juiz lá na decisão vai dizer, olha, exercendo a minha criatividade, eu vou fazer isso. Não, ele vai escrever e vai tecer a decisão dele de forma criativa. O assunto não é um dos mais empolgantes. Não é mesmo? Jurisdição e competência são chatos, são às vezes complicados e não são dos melhores. Mas é isso, tem que puxar sardinha pra minha disciplina, né? Então utilizam-se os próprios princípios e a Constituição para ter base. Isso, além de outras fontes do direito, como súmulas, súmulas vinculantes, decisões anteriores, né?
O Isaías acabou com a aula de hoje, cara. Sentenciou, cavou a cova e depois disso a galera só desbanda. Obrigado, Isaías, por todo esse carinho, tá? Ah, dimensões da função criativa. A função criativa de regra jurídica e de modelo normativo. Ou seja, a gente cria regras novas e adequa modelos das normas. Ilma, estou gostando. Obrigado, Ilma, por toda essa gentileza. Nada pessoal. Tá certo, Isaías. Tutela de direitos. Então, outra subcaracterística lá, né, definida pelo Didier pra gente. A decisão judicial reconhece, executa e protege direitos. Isso aqui é uma coisa que a gente viu quando a gente estava tratando na nossa segunda aula, se não me engano, sobre acautelamento. Vocês devem lembrar dos exemplos do banco querendo executar a dívida e aí pede o acautelamento do bem, que era o carro. E aí eu falei para vocês que existem várias formas de exercer a jurisdição, né? Leidinha só ficou com o olhão ali. Então, por meio da tutela de conhecimento, executiva ou segurança cautelar ou inibitória. Para esclarecer isso, o Didier fala pra gente. O direito subjetivo, que é aquilo que eu acredito ser o meu direito, né, deve ser compreendido como sinônimo de situação jurídica ativa, individual ou coletiva, simples ou complexa, direito potestativo ou direito a uma prestação. Todas sem exceção. Ou seja, quando a gente leva a nossa demanda pro judiciário, a gente tá alegando, tá acreditando que a gente tem aquele direito. Só ver o chat. A gente vai falar sobre os órgãos jurisdicionais nessa aula. Não. Os órgãos em si, não. Então, quando a gente alega uma coisa em juízo, a gente a gente está requerendo a aplicação de um direito que a gente acredita que é nosso, que é o direito subjetivo. Eu acredito que eu tenho direito àquilo. Então, deve ser sinônimo de atuação jurídica ativa, que é aquilo que eu levo, então, para o judiciário. Pode ser individual ou coletiva, simples ou complexa. Hard cases aqui, né? Direito potestativo, aquilo que é incontestável, ou de uma prestação. Eita, tá travando aqui. Todas sem exceção. Então, quando a gente leva essas demandas, o judiciário deve resolver de alguma forma. Agora, elas podem ser, como eu falei aqui, uma tutela de conhecimento. É quando eu acredito que eu tenho um direito e aí eu peço para que o juiz conheça desse direito. Ou seja, eu tenho direito, eu entro com uma ação judicial para garantir o meu adicional adicional noturno, vamos dizer, contra a Faculdade de Serra Dourada. É meu direito subjetivo, eu acredito que eu tenho aquele direito. E aí eu peço em uma ação, né, que é a tutela de conhecimento, para que o juiz conheça aquele meu direito e julgue favorável ao que eu entendo como direito subjetivo. Ou seja, eu entendo que eu tenho direito ao adicional noturno e peço que o juiz reconheça isso em uma decisão judicial. Então, é uma decisão judicial que reconhece em uma tutela de conhecimento. Tá, feito isso, o juiz reconheceu o meu pedido contra a Faculdade de Serra Dourada. E aí, a Faculdade de Serra Dourada não me paga o retroativo desse adicional noturno de forma espontânea. Eu peço que o juiz, então, execute aquela decisão para que a faculdade pague o retroativo. Então, uma decisão judicial que executa aquele direito que foi reconhecido na tutela de conhecimento.
Então, eu peço em uma tutela de conhecimento que o juiz profira uma decisão judicial que reconhece meu direito, depois peço que ele profira uma decisão judicial que executa aquele direito, que aí já é a tutela executiva. Leidinha pegou o bonde andando. Tá, qualquer coisa é só voltar à aula e pegar do início, tá bom, Leidinha? E a tutela de segurança cautelar inibitória. A inibitória é aquela que a gente pede que uma pessoa não faça. Então é um pedido negativo, né? É uma obrigação de não fazer. Eu peço que o juiz profira uma decisão para que a pessoa seja obrigada a não fazer uma determinada coisa. Ou seja, tem um vizinho aqui meu colocando, sei lá, uma turbina na frente da minha janela. Tinha um vizinho, na verdade, anteriormente, ele estava colocando a central de ar bem na minha janela, que esquentava pra caramba o meu quarto. Eu disse, olha, eu fico muito com a janela aberta, não quero essa janela aqui. Não precisa entrar com uma ação, mas se eu precisasse, seria uma tutela inibitória, dizendo, olha, não faça isso, não faça essa construção, não faça essa obra. Diego, pode até pedir uma multinha a título de descumprimento da ordem judicial, claro que pode. Robson, tutela de conhecimento ou execução? Não entendi a pergunta. Tutela de segurança ou cautelar, que visa assegurar ou acautelar uma determinada coisa, como a gente falou lá naquela nossa segunda aula. Então, o banco querendo assegurar aquele bem que era o carro que foi financiado, que eu posso dar fim nele, pede uma busca e apreensão para que o bem fique acautelado, fique guardado enquanto se resolve. Então, a jurisdição está aí para tutelar esses direitos, tá? E aí, dessas formas aqui, por tutela de conhecimento, executiva, tutela de segurança cautelar ou inibitória, que são os direitos que a gente acredita ter e a gente leva para o juiz para que ele reconheça ou não. Pode não reconhecer também o meu direito, tá? Deu para entender tutela de direito, gente? Então, recapitulando, a gente tem uma decisão por um terceiro imparcial. A gente precisa que o exercício dessa jurisdição seja por um juiz imparcial, que é a manifestação do poder, que é um dos braços, né, uma das formas de exercício do poder do Estado, é por meio da jurisdição, que é por meio do juiz, que ele exerce, então, uma função criativa para aplicar a norma e readequar casos semelhantes por meio da jurisprudência, né, que pode se basear tanto em julgamentos nacionais ou julgamentos por cortes internacionais, que visa, então, tutelar direitos, que são dessas formas que a gente acabou de falar, reconhecendo, executando ou protegendo esses direitos. Situação jurídica concreta. Então, a gente, quando leva para o juiz, a gente não está falando de uma situação jurídica abstrata, hipotética. A gente precisa de um risco iminente, de um risco que está para acontecer, de algo que está acontecendo, de algo que eu quero que aconteça de fato. Então, a gente não entra com uma ação judicial para ficar divagando com o juiz para ver se no final a gente chega a alguma solução para a fome no mundo. A gente entra para resolver uma situação jurídica concreta. É uma disputa pelo direito entre duas ou mais partes, né? Então, quando sou eu e Thanos brigando para ver quem vai tomar conta da casa, quem vai ser o dono do território, que é a casa, a gente tem aí, quem sabe, um direito de posse, um direito de propriedade que está sendo questionado em juízo, né? Então eu entro com uma ação de reintegração de posse contra o Thanos para tirar ele daqui. Nessa reintegração de posse, o juiz vai, voltando lá, reconhecer, por exemplo, que aquele território é do Thanos. E aí ele julga desfavoravelmente a mim e julga favoravelmente a ele. Essa situação jurídica ela é concreta, porque a gente tem um território definido, que é esse apartamento, tem duas partes,
bem definidas, sou eu e ele, e a demanda é a posse por esse imóvel, né? Então, não é nem a propriedade que a gente está disputando, é a posse. Então, a gente precisa de uma situação jurídica concreta para ser levada em juízo. Não é qualquer caso hipotético e ficar discutindo doutrinariamente com o juiz, eternamente. Tá? Isaías não conseguiu se empolgar ainda não com a aula? Tá dando para entender? Mandem as perguntas. O Robson, explica direito essa pergunta aí, tutela de conhecimento ou de execução, que eu não entendi. A jurisdição, então, ela é invocada para resolver conflitos concretos. É um conflito de interesses que forma a lide. Cada uma das partes tem um interesse e a gente leva, então, esse conflito para o juiz e está formada a lide. A ameaça pode ser também a ameaça de lesão a direitos, como a gente pode entrar com uma tutela inibitória, como eu falei anteriormente. A gente tem o risco, eu tenho o risco aqui do meu vizinho instalar uma central de ar na minha janela. Eu entro com uma ação pedindo uma tutela inibitória para que ele não faça aquela obra, para que ele não coloque aquele bem na minha janela, porque vai esquentar e vai piorar minha condição de vida. Nilciene, boa noite. Qualquer coisa é só voltar no comecinho da aula, tá, Nilciene? Leandro, bora Isaías está muito rebelde. Isaías está rebelde, cara. É o profeta Isaías, né? O profeta Isaías não pode ser assim, cara. Então, o interesse ele é puramente individual. O pedido de uma mudança de nome ou naturalização, ela é também um desses interesses. É uma dessas situações que a gente leva para o juiz. E aí, obviamente, nessa situação de mudança de nome ou de naturalização de determinado país, a gente não tem um réu definido, né? A gente tem um pedido aqui, ó, de reconhecimento de uma determinada situação, ou seja, reconheça que eu tenho o direito de mudar o meu nome ou de ser naturalizado brasileiro. Leandro, cadê meu chocolate? Diego, nesse caso, após ele reconhecer que o local é do Thanos, julgando improcedente teu pedido, o Thanos precisa entrar com uma ação de execução para tu vazar? Na verdade, isso acontecia anteriormente ao novo CPC. Com o novo CPC a gente não precisa entrar com uma nova ação ou com um novo processo, né? Ele é executado no mesmo processo. Mas é isso, aí a gente entra na figura da tutela executiva. Ele conheceu o direito do Thanos de ficar com a casa e aí entra na execução daquela decisão, que vai se dar no mesmo processo. Vem aqui buscar Isaías. Quando a explicação envolve um exemplo prático, como esse último, é muito melhor de entendimento. Beleza, Isaías. Tomarei como nota. Então, na situação jurídica concreta, a gente tem ou interesse, conflito de interesses, ou ameaça de lesão a direitos, ou interesse que seja meramente individual. Pedido de mudança de nome, naturalização, são reconhecimentos de uma situação jurídica ou de direito mesmo. Não, Igor Rebelde não. César, possibilidade de uma empresa negativar o nome de uma pessoa, cabe ação inibitória? Cabe. Por exemplo, tu diz, olha, essa empresa tá me cobrando um valor X. Eu tenho a prova de que eu paguei essa conta e ela tá me cobrando de novo. E aí eu peço, juiz, diga para essa empresa não me negativar. Porque se ela me negativar, aí eu peço danos morais por isso. Porque eu estou mostrando aqui para ela, e já mostrei antes, de que eu já paguei essa conta. Então é isso mesmo, César. Aí, obviamente, na prática, vocês não vão entrar com ações com esse nome, né? Ação inibitória. Vocês vão entrar com as ações específicas. Por exemplo, ação de mudança de nome, ação de naturalização. Nome no Serasa, César. Acontece. Não que o César esteja.
impossibilidade de controle externo. A jurisdição só pode ser controlada pela própria jurisdição. Então, a palavra final dos conflitos jurisdicionados são do poder judiciário. Então, a gente não vai ter aqui um controle de outros poderes do Estado sobre as decisões do poder judiciário. As decisões, elas são imperativas. De nada, César. Diego, mas nesse caso o Thanos estivesse de boas com vocês dois dentro da casa e só tu que ficou incomodado, resolveu entrar com a ação. Mesmo tu perdendo, o Thanos falasse: fica aí, Igor, relaxa. Tu teria que sair? Ou poderia, sei lá, fazer um acordo e ele ficar? Poderia, mas aí, assim, a gente tem uma decisão. A decisão vai estar lá. Se eu não cumprir, ou se o Thanos ficar com raiva de mim e quiser cumprir aquela decisão, aí ele vai poder pedir a executoriedade a execução daquela decisão. Agora, se eu fizer um acordo com ele aqui, então tudo bem. O juiz só vai saber que eu descumpri, ou se ele mandar um oficial de justiça conferir, ou se o Thanos provocar o juiz dizendo: olha, ele não está cumprindo com a decisão, aplica multa. Diego. Ah, tá. Respondido. Parem de brigar, gente. Então, a gente não tem esse controle sobre o ato finalístico da jurisdição, né? Ou seja, dos tribunais, dos juízes, da ação deles no exercício da jurisdição, ou seja, nas decisões, por outros poderes. As decisões, elas só são controladas por outro nível de jurisdição. Aí, o que é isso? Se houve um juiz proferiu uma decisão no primeiro grau, só o segundo grau que vai poder reformar, né? Não vai ser um outro colega de primeiro grau que vai reformar, não vai ser, sei lá, a Câmara de Vereadores que vai reformar. Vai ser o segundo grau, ou seja, vai se for no Fórum de Altamira, vai para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que pode reformar ou não aquela decisão. E aí tem alguns casos, que são, por exemplo, do indulto e da anistia. A gente tem lá no artigo 48 da Constituição. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre anistia. E aí, a anistia é o quê? É o perdão de determinadas condutas. E aí, o Congresso Nacional vai fazer uma lei que vai perdoar aquele tipo de conduta de uma forma geral, sem especificar as pessoas que foram sentenciadas por aquela conduta pelo judiciário. Então, ela não altera, não atua fiscalizando, alterando as decisões. O Congresso Nacional, o Legislativo, vai anistiar de forma horizontal todo mundo que praticou aquela conduta. Então, não altera as decisões, mas altera os efeitos da decisão. Faz uma pergunta para Ilma. Ilma, me fala depois sobre o indulto. O indulto, a gente sabe que todo ano tem várias notícias sobre a Suzane von Richthofen que sai no Dia das Mães. A Suzane von Richthofen sai no Natal. Aquilo ali é um ato privativo do presidente da República que concede um indulto para determinadas situações. No caso, por exemplo, uma saída para o Natal, Dia das Mães. E, de novo, não interfere na decisão do juiz, no exercício da jurisdição. Ele é um indulto para determinadas situações e não interfere no cumprimento da decisão. Como funciona a escala de recursos para recorrer? Se eu estou entendendo, é isso, né? Por exemplo, tem uma decisão, é uma sentença. Eu entro com uma apelação, vai para o segundo grau. E aí eu posso entrar com recurso especial, extraordinário, vai para o terceiro grau. Mas assim, é algo que é meio abstrato para tratar agora, porque é uma questão que vocês vão ver lá no Processo Civil 3, 4. Melhor não comentar. Coisa julgada. Antes de vocês verem coisa julgada, eu vou passar um vídeo aqui. Talvez vocês já conheçam o Epaminondas, mas é isso.
eu vou passar o vídeo do Epaminondas falando sobre coisa julgada. Ai, peraí. Gente, ficou bugado aqui. Um minuto. O vídeo tá sem... Eu não consigo desmutar o vídeo, sabe? Porque eu tenho uma janelinha bem na frente. Vou fazer de outra forma. Um abraço, Valmir, Esmeralda. Tocando, né? Um abraço, família. A família do Maurício ainda até levar pra lá. Me leve, né? O Epaminondas é esse cara aqui, da direita, que tá com esse cisne, pato, sei lá o que é isso. Ele é juiz da execução penal em Ananindeua, se eu não me engano. E aí ele tem papel também de humorista. Particularmente eu acho ele engraçado. E lá, inclusive, era até um processo que estava com a Cleini. Um estava chamando determinada situação de coisa julgada e outro estava chamando de trânsito em julgado. Aí surgiu a discussão sobre qual é a diferença, se tem diferença entre uma coisa e outra. Até falei do Bena. Esse negócio é coisa julgada, né? Pequena Soraya veio pra cá, aí disse, olha, Bena, pessoal de direito tem negócio de coisa julgada. Tu sabe, já disse, mas é claro, eu sei. Uma vez me encheram uma coisa um paneiro da Uxi, né? Aí ele pegou a metade daquele paneiro, aquele tava tudo podre, ele já socou no tronco de uma mangueira. Aí perguntaram pra ele, e o que é aquele paneiro aí? Ele disse, aquilo é coisa julgada. Coisa julgada pra fora. Eu digo, Bena, não é isso coisa julgada. E aí eu disse, e tu sabe, é trânsito julgado? Ele disse, claro, sei. É este BRT nosso, é o trânsito, é tudo julgado pro lado, julgado pro outro, julgado pra frente, julgado pra três pessoas. Trânsito é julgado e coisa julgada é a mesma coisa. Tive me explicando, né? Que é quando a pessoa, por exemplo, o juiz deu uma decisão, aí tem aquele período da pessoa ser aquele mesmo, de dizer, meu amigo, fumei com isto. Aí, se é em fé, vai pro tribunal. Aí, se não se confumou, chama o recurso. Se a pessoa não usou naqueles dias do recurso para, tipo assim, discordar daquela decisão, para o tribunal reanalisar, aquilo a gente diz que aquela decisão é coisa julgada, e aquele processo transitou em julgado a mesma coisa. Aí não dá pra... Por mais que a pessoa bata o pé, não, o juiz esperneante... Se lascou. Se lascou, né? Tem que cumprir. Ficar, olha, advogado, atento. Se você é advogado, atento. Vá lá pra saber se já saiu. É pra você não perder prazo, né? É perder o prazo babau pra todos. Camarão que dorme na beira, a onda leva, né? A onda leva, E tu sabe, tem ele outro, né? Que é na briga do mar, um rochedo, só sobra pro marisco. Só sobra... Gente, espero que tenha dado pra ver e ouvir. Manda no grupo, Epaminondas é o máximo. KKK, parece legítimo. É isso. Ele dá palestras, enfim. Ele é um cara legal. E a priori, né? Todo mundo tem defeito. Mas é isso, assim. Aí o que ele falou lá? Coisa julgada e trânsito em julgado. Qual que é a diferença? A decisão, quando ela chega ao final, por exemplo, o juiz proferiu uma sentença. As partes têm 15 dias para apresentar a apelação. O recurso à sentença é a apelação. Então, para que o segundo grau reanalise aquela questão, né? Então, a análise do mérito, né, sobre o que está sendo conhecido no processo, ele só vai ser discutido entre o primeiro e o segundo grau. Depois disso, não se discute mais o mérito, né?
E aí esse é até um dos fundamentos que embasou lá o HC da prisão em segunda instância. Fala pra ele vir no Serra. Bora organizar, né? Pede pra Bianca aí o dinheiro, perturba a Márcia ou o Renato. Então, quando o juiz profere a decisão, as partes deixam transcorrer em habeas, ok? Deixa transcorrer sem propor recurso, aquela decisão transita em julgado e faz coisa julgada aquela matéria que estava sendo discutida. Ou seja, se eu e o Thanos tivemos uma decisão, o Thanos teve uma decisão favorável, eu não recorri, aquela questão sobre a posse do apartamento, ela é coisa julgada. Ela já foi julgada por um juiz e em uma decisão que transitou em julgado, ela se tornou indiscutível e imutável. Apenas o direito em si. Isso, Diego. A gente vai discorrer no terceiro grau sobre a aplicabilidade daquele direito e não mais sobre a matéria de fato. Então, é por meio da coisa julgada que a gente garante a estabilidade dos atos jurisdicionais. Está lá no artigo 5º da Constituição. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, é um dos nossos direitos ter garantia jurídica de que aquela coisa não vai ser rediscutida. Porque imagina, eu e Thanos tivemos essa decisão. E aí, eu deixo transcorrer em habeas meu prazo, faz coisa julgada, e aí eu entro com um novo processo, dizendo, ó, quero discutir de novo esse mérito. Aí o juiz, olha, aí o Thanos vai lá em juiz e diz, olha, essa questão aqui já foi discutida no processo tal. Essa coisa que o Igor está discutindo, ela é coisa julgada. Isaías, Igor, em sentido, coisa julgada é quando não requer condição de recurso, ou seja, perdeu o prazo do recurso e já chegou na última instância. Então, é os dois. Seguinte, quando a decisão ela não é contestada, quando não tem recurso, ela transita em julgado. Então, a decisão ela tem o status de trânsito em julgado. A decisão transitou em julgado, não teve recurso para aquela decisão. A matéria que foi discutida naquela decisão, ela é coisa julgada. É essa que é a diferença. Entendeu? Então, a decisão, ela transita em julgado, ou seja, o trânsito dela terminou naquele momento com o fim dos prazos das partes, com os 15 dias. Já o direito de posse meu e do Thanos sobre a casa, ela é coisa julgada, porque a decisão transitou em julgado. Entendeu? Então, a coisa julgada diz respeito à matéria que estava sendo discutida e o trânsito em julgado diz respeito à decisão, à questão processual daquela lide. Espero que tenha dado para entender. Diz aí se sobrou dúvida, tá? Princípios da jurisdição. Aqui a gente já vai encaminhando para o final da nossa aula, porque vocês têm outra aula daqui a pouco, né? Então, a gente tem a territorialidade, indelegabilidade, inafastabilidade e o juiz natural, que é o que o Robson perguntou lá no começo, ou o César, não me lembro. Princípio da territorialidade. Ilma, a coisa julgada é o fato julgado? Isso, é o fato que a gente leva para o juiz. Lembra que eu falei para vocês, tem três, que é a parte mais importante da petição que a gente leva para o juiz conhecer o processo, são os fatos. Então, aqueles fatos, ou seja, o que me levou a mover o judiciário é que faz que vira coisa julgada. Urinaldo, boa noite. Professor, você pode explicar sobre o cabimento de recurso extraordinário contra a decisão proferida de juiz de primeiro grau nas causas alçadas por turma recursal de juizado especial, civil e criminal? Urinaldo, isso é muito específico. Eu não vou explicar isso aqui agora. Não vou. Infelizmente. Senão a gente extrapola o tempo da aula, que só tem mais 10 minutos. E não é matéria nossa. Mas a gente pode conversar depois. Mas, Igor, existem casos em que mesmo o juiz proferindo sentença eu posso discutir judicialmente de novo, né? E aí é a figura da ação rescisória, Diego. Quando eu acredito que aquele julgamento foi nulo,
por algum motivo, por exemplo, o juiz era interessado na parte, ou seja, em uma das partes, ou na resolução da lide, então o terceiro que julgou essa lide não é imparcial. Eu posso alegar isso em uma ação rescisória, que é uma outra ação, já não é um recurso, é uma outra ação que vai anular os efeitos e anular aquele julgamento, entendeu? Isaías, pois é, mas se houver o recurso no prazo, continua o mesmo entendimento? Então, se tiver recurso, não é coisa julgada, não fez trânsito em julgado. Aquela decisão e aquele processo vai para o segundo grau, né? E aí vai ser discutido lá até que não haja mais nenhum recurso e aí aquela decisão, seja do primeiro ou do segundo grau, que aí vai ser um acórdão, ela vai transitar em julgado e vai fazer coisa julgada material. Então vamos continuar. Quando a gente pensa na jurisdição, Orinaldo, tranquilo. Sei que tem, mas é bem confuso. É bem confuso, é muito específico e eu posso te mandar um texto que explica isso direitinho. Mas se a gente for tratar disso agora, vai sair do foco da aula e vocês vão perder a próxima aula. Nilciene, a coisa julgada é aquela que advém de uma sentença de mérito. Sim, sentença de mérito. Porque se a sentença não for de mérito, ela não vai discutir o mérito da questão, ou seja, não vai discutir a lide em si. Ela vai ser terminativa, ou seja, vai finalizar aquele processo sem discutir o mérito. Se o mérito não foi discutido, não tem como fazer coisa julgada. Mas aquela decisão, se não tiver recurso, ela vai transitar em julgado. Entendeu? Então tem essa diferença. Se a decisão for de mérito, ou seja, ela vai decidir o mérito. Ela vai decidir o conflito. E aí vai ter uma decisão resolvendo aquele conflito. E ela, se não tiver recurso, vai ter coisa julgada e a decisão transita em julgado. Agora, se não for de mérito, e não tiver recurso, ela não faz coisa julgada sobre a questão controvertida, sobre o tema que a gente levou ao judiciário, mas aí, se não tiver recurso, aquela decisão vai transitar em julgado, ninguém vai mais recorrer dela. Robson, os recursos dos juizados vão para a mesma turma de recursos da justiça comum? Não, é uma turma recursal específica. Por exemplo, no âmbito previdenciário, tipo em questões de aposentadoria, o juiz pode prolatar uma sentença alegando que o cara pode ser segurado, só não reconhece o tempo no momento daquela decisão. Sim. Aí o processo pode subir para as turmas, a turma pode desprover o recurso, o processo pode transitar em julgado, só que quando ela completar a idade, o mesmo assunto pode ser discutido. Sim. É a questão da decisão sem mérito, né? É isso mesmo, Diego. Os trânsitos em julgado é quando não cabe mais recurso. Isso. E coisa julgada se refere ao mérito quanto à questão que a gente levou para o juiz. Vão mandando as perguntas aí, se vocês tiverem ainda, tá? Então, no exercício da jurisdição, o exercício da jurisdição ele é adstrito aos limites territoriais. Então, o juiz de Altamira, por exemplo, ele vai julgar os casos de Altamira. O juiz de Pacajá vai julgar os casos de Pacajá. E aí, por exemplo, se for o juiz agrário de Altamira, ele tem uma competência para exercer a jurisdição que ela é territorial, ela é regional, na verdade. Ou seja, ele vai pegar casos de Uruará a Pacajá, aqui na Transamazônica, e de Altamira até Melgaço e Gurupá. Ou seja, a competência dele, daquela vara, ela é regional. Ela vai para toda essa extensão. Já um juiz criminal de Altamira, ele vai julgar os casos criminais de Altamira. Não vai julgar os casos criminais de Anapu. Beleza. Deu para entender então, gente? A coisa julgada? Quem que explica melhor? O
Epaminondas ou eu? Não vou me comparar. Nem chego perto. Então, o exercício da jurisdição ele é distrito a um território específico, né? Só que, em alguns casos, os juízes vão precisar de cooperação entre outros juízes. Aí eles exercem, por exemplo, essa cooperação por meio de cartas precatórias e cartas rogatórias. Quem delimita a região? As constituições estaduais, elas vão criar os tribunais estaduais, e os regimentos internos é que vão regulamentar essas regiões. Por exemplo, saiu uma portaria do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que tirou da competência de Altamira, por exemplo, Uruará. Essa decisão, essa portaria foi eu não lembro se foi portaria ou se foi resolução, mas foi um ato administrativo do tribunal. Essa foi do final do ano passado, e aí tirou Uruará da nossa atribuição. Teve outra que tirou Castelo dos Sonhos, por exemplo, e aí jogou para Itaituba, assim como Uruará foi para Itaituba. Então são atos do tribunal, a organização dos próprios tribunais. E aí os juízes, por exemplo, eu preciso informar uma pessoa por meio da citação de que existe um processo contra ela. E aí, só que essa pessoa, eu estou em Altamira e essa pessoa mora em Bagé, Rio Grande do Sul. E aí eu vou mandar uma carta precatória para o juiz de Bagé, dizendo: olha, no exercício da cooperação entre os juízos, cita essa pessoa aí para mim, fazendo uso do oficial de justiça desse fórum, porque eu preciso que ela saiba que ela tem esse processo. Robson, professor, sobre o processo, fico na dúvida para onde ir em determinado fato. Se você vai na delegacia, faz um BO, procura o PROCON, ou vai na MP, ou vai direto com ação no juizado na justiça comum. Robson, eu não vou me ater muito a isso, porque senão a gente extrapola o tempo da aula. Mas vai depender muito do que tu está falando, da situação que tu tá tratando. Se é caso de BO, tu não vai procurar o PROCON, porque um é para direito do consumidor e outro é para crime. O MP pode ser para registrar tanto um crime quanto uma violação ao direito do consumidor. Então, abarca as duas situações. Se quiser entrar com uma ação, também pode. Então, às vezes, tem mais de uma porta. E aí, não necessariamente você vai bater só em uma. Tu pode bater em mais de uma porta. Tá? Então, se eu quiser citar uma pessoa, se eu quiser informar aquela pessoa de um determinado ato do processo, eu vou expedir uma carta precatória do juízo de Altamira para o juízo de Bagé, dizendo: olha, cita a pessoa tal em Bagé, no endereço tal, dizendo que existe esse processo e que ele tem o prazo X para apresentar a contestação dele. Igor, gostaria que você falasse, se der tempo, sobre jurisdição, competência e atribuição. Fiquei confuso quanto à explicação sobre o princípio da territorialidade. Tá. Sobre o exercício da jurisdição, competência e atribuição a distrito à territorialidade, é isso? Não entendi. Ainda não entendi jurisdição. Então, a jurisdição é o exercício do direito de julgar, vamos dizer assim, do Estado. Então, para julgar, ele vai fazer uso de todos esses princípios e todas essas características. Para julgar, ele vai precisar de um terceiro imparcial, e vai ser a decisão daquele terceiro imparcial que vai ser a manifestação do poder do Estado por meio do juiz. Então, o juiz, no exercício do poder judiciário, profere uma decisão. E aí, ele vai usar a criatividade e a interpretação dele de cada caso para resolver os casos, que vão ser quanto a tutelar direitos, pedir execução daqueles direitos que já foram reconhecidos, ou para
frear situações de ameaça, enfim. E aí a gente vai levar casos concretos que não vão poder ser modificados por outros poderes. E no final faz coisa julgada material aquela decisão. Quando você falou em jurisdição, eu entendi que é a mesma coisa de competência do juiz para atuar. Então, a competência do juiz para atuar, ela vai ser adstrita a um território. Agora, a atuação dele naquele território é o exercício da jurisdição. Deu para entender? Então, a jurisdição é o que o juiz exerce por meio das decisões, né, para resolver os conflitos. Agora, ele só vai poder resolver os conflitos que estão no território da vara que ele trabalha. Então, o juiz da vara criminal de Altamira só vai poder resolver os conflitos, os casos criminais, adstrito ao território dele, que é de Altamira. Precatória entre estados e rogatória para o exterior. Isso, Marisa. Faz assado ou cozido a jurisdição? Então, por isso que eu falei, jurisdição e competência são os mais chatinhos. Acho que já ouvi algo sobre citação por edital, só em determinadas matérias. Sim, Clóvis. Robson, olha a fita. Tô quieto hoje. Deu pra entender, Rosana? Então, Clóvis, a citação por edital, ela é quando a gente manda a carta precatória, por exemplo, a gente não encontra o cara, a gente faz citação por hora certa, a gente faz vários tipos de citação. A gente não encontra, a última que a gente se vale é a citação por edital, que a gente publica lá no Diário Oficial. Então, dentro do território nacional, os juízes vão mandar cartas precatórias. E as cartas rogatórias, como a Marisa falou, é um juiz daqui que precisa citar uma pessoa física ou pessoa jurídica no exterior. E aí se manda essa carta rogatória para outro país pedindo para que cumpra lá. Agora, vocês imaginam que uma carta precatória já deve demorar pra caramba aqui no Brasil, né? Agora imagina uma carta rogatória. Eu nunca peguei uma carta rogatória. Deve demorar muito. Tem determinadas coisas no direito que todo mundo tem uma vontadezinha de ver sendo aplicada, sabe? Que são coisas que às vezes se parecem tão distantes da nossa realidade, principalmente a gente está aqui no norte, né? Que tem menos relação com pessoas físicas e jurídicas de outro país, que passam a ser algo muito abstrato. Mandar uma carta rogatória, por exemplo, eu nunca vi. E gostaria de ver uma carta rogatória e quanto tempo ela leva nessa tramitação, se não voltar com coronavírus. Então, lá no artigo 60 do CPC, fala assim: se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo pré-vento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. O que é isso? Aqui a gente quebra em vários momentos esse artigo. A gente tem um imóvel que ele está situado, essa aqui, a territorialidade é a linha aqui, divisória entre Altamira e Anapu. O meu imóvel está entre Altamira e Anapu. Eu tenho uma ação de reintegração de posse que eu posso propor, então, ou no juiz de Altamira ou no juiz de Anapu, porque o imóvel está situado nos dois municípios. Agora, o primeiro juízo, ou de Anapu ou de Altamira, que receber essa ação, ele vai se tornar pré-vento. Está aqui, ó, juízo pré-vento. Então, o juiz que tiver pré-vento, ele vai julgar toda a lide envolvendo aquele imóvel. Não vai julgar o imóvel só na porção de Anapu ou só na porção de Altamira. Deu para entender? O artigo 255. Nas comarcas contíguas, ou seja, que são uma do lado da outra, de fácil comunicação, que se situam na mesma região metropolitana, tipo Belém, Ananindeua, Marituba, o oficial de justiça poderá efetuar qualquer atos que seja citação, intimação, notificação, penhora, ou seja, se está dentro ali da mesma região metropolitana, o novo CPC vem facilitando a vida, então, dos tribunais. Não, Leto, não precisa mandar uma carta precatória do juiz de Belém para
Ananindeua para citar o cara. Já que é do lado, o oficial de justiça pode ir lá e citar esse cara. Professor, a quem cabe a competência de Belo Monte? Pois foi construída a bandinha... É da Justiça Federal, porque o licenciamento é federal. E o dano é regional. O dano não é localizado. E aí já é uma coisa lá do direito, tanto direito processual civil quanto direito ambiental, que vocês vão ver lá pra frente. No 385, parágrafo 3º, o depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, que poderá ocorrer inclusive durante a realização de audiência de instrução e julgamento. Ou seja, para facilitar os atos, permite aqui a utilização da videoconferência. Vanessa voltou. Tá bom, Vanessa. Esse artigo 255 é muito usado aqui em Altamira e Brasil Novo. Sim. É bastante usado mesmo na Justiça Federal também, Rosana. A gente faz bastante audiência... tá falando do 255, né? Que é das comarcas contíguas. Dessa eu não sabia, na verdade. Não sabia que os oficiais iam até Brasil Novo. Agora do 385 a gente faz muito na Justiça Federal. Bruno, salve, aula top demais, fica legal estudar. Que bom, Bruno. Urinaldo, na Justiça Federal de Altamira tem pelo menos umas 5 cartas rogatórias, ao menos que foram encaminhadas. É mesmo, Urinaldo? Trabalhas lá, cara? Esses processos não passaram por mim. Queria ver. Então, quanto aos efeitos da jurisdição lá no princípio da territorialidade. Quando o juiz profere uma decisão, ela vai valer para ambas as partes em qualquer lugar do mundo. Então, se as partes se mudarem, por exemplo, para a França, vão poder acionar a jurisdição para a execução daquela medida, porque aquela decisão ela vale entre as partes para sempre, né? Ela fez trânsito em julgado, fez coisa julgada, material, e os efeitos dela valem para todo o território nacional e internacional. Deu para entender o princípio da territorialidade, gente? Quanto ao princípio da indelegabilidade, impossibilidade, então, de delegar o poder decisório a outro órgão. O judiciário não pode delegar, então, qualquer decisão de mérito ou não de mérito para outro órgão ou outro poder. Cabe somente ao judiciário. E aí a gente tem cartas de ordem, por exemplo, que vem de tribunais superiores a tribunais inferiores, em que pede a execução de determinados atos. Esses atos feitos no processo, né, a citação, né, a intimação, não são atos decisórios, são atos de cunho executório. Ou seja, é para garantir a efetividade do processo e não são decisões, são para garantir a efetividade do processo. Leudson, a turma A começa a partir daqui. Não, Leudson, pode retornar lá para o início, tá bom? Vou ficar online no chat para vocês tirarem dúvida. E aí aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, os serventuários da justiça. São todos os servidores da justiça. Eles praticam atos que são previstos lá no 203, parágrafo 4º do CPC, e que são delegados, né, pelo juiz para que eles façam, mas não são decisórios. Eles são os atos executórios, para registrar uma certidão, registrar um ato, registrar o protocolo de uma petição. Então nada disso tem cunho decisório, tá? Aí na afastabilidade é quando não existe a possibilidade do juiz dizer, olha, eu não vou julgar esse caso por motivo qualquer que seja. Ele vai ter que julgar aquele ato, aquele caso, aquela lide. Uma curiosidade para vocês que já apresentaram o trabalho das Constituições, lá na Constituição de 69, né, que na verdade é 67 com a emenda constitucional número 1, no artigo 181, ficam aprovados e excluídos de apreciação do judicial os atos praticados pelo Comando Supremo da Revolução de 31 de março de 64. É até cafona, né? Comando Supremo, enfim. Os atos dos ditadores ficavam excluídos da apreciação
do juiz. Ou seja, aqui eles rasgaram o princípio da inafastabilidade. Rasgaram mesmo. Disseram, olha, tudo que conferir aos ditadores não vai ser julgado pelo juiz, pelo judiciário. E aí, para eles existia o princípio da afastabilidade da jurisdição. Para a gente não. Hoje, em um Estado democrático de direito, a gente está regido na jurisdição pelo princípio da inafastabilidade, né? Todas as demandas podem ser levadas em juízo para serem decididas, né? E por último, o princípio do juiz natural, para vocês irem lá para a aula da Bianca já. Que é o quê? A garantia decorrente do princípio do devido processo legal. A gente precisa de um juiz que seja autoridade competente, né? Ele precisa ser investido no cargo, que é uma coisa que acho que o César perguntou lá no começo, ser investido no cargo para que julgue uma lide no exercício da jurisdição. Aí isso está lá no artigo 5º. Não haverá juízo ou tribunal de exceção, ou seja, a gente não vai criar um tribunal de exceção ou a figura de um juiz para julgar determinados atos ou determinadas pessoas. Os juízes devem ser pré-constituídos, assim como os tribunais, ou seja, tem que acontecer antes daqueles fatos. No 53, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. E aqui, quando a gente fala sentenciado, a gente fala o juiz. E processado, a gente usa para o princípio do promotor natural. Que é o quê? A autoridade competente é aquele que sentencia, é o juiz, e o que processa é o promotor natural, né? Então, a gente prevê então essa vedação a juízes ad hoc, juízes constituídos para determinados atos. Eles devem ser pré-constituídos no exercício do princípio da investidura, que é a investidura do cargo, que ela pode ocorrer de algumas formas. Como vocês sabem, no STF, o presidente da República nomeia e depois o Senado sabatina e aprova aquele cara. Que é o que vocês se revoltam, né? Com os ministros. No caso dos tribunais estaduais, a indicação do governador. Também ocorre com a nomeação após concurso público, que aqui é a regra geral, né? Ou indicação em convenção de arbitragem, ou seja, já nos casos das câmaras de arbitragem, o juiz natural vai ser aquele indicado na convenção, ou seja, as partes vão convencionar em um contrato e dizer, olha, quem vai julgar a nossa lide vai ser fulano, vai ser aquela câmara arbitral. Isso não afasta a possibilidade de existirem varas especializadas, como tem aqui no artigo 126 da Constituição. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias, como a gente tem aqui no estado do Pará. E aqui ele fala especificamente Tribunal de Justiça, né? Ou seja, são nossos tribunais estaduais, que vão prever a criação dessas varas. Foram criadas em 2005, se eu não me engano, aqui no estado do Pará. Existem 5, são regionais, né? Santarém, Altamira, Castanhal, Marabá e Redenção. São nossas 5 varas agrárias. A indicação do governador acontece. Isso acontece, Rosana. É para subir para o desembargo, né? Pelo 5º Constitucional. E aí, tudo isso aqui também se aplica ao princípio do promotor natural, que é o que está lá no 53. Ninguém será processado, nem sentenciado, senão pela autoridade competente. E é aí que surge o princípio do juiz natural. Gente, essa é a nossa aula de hoje. Vou pedir para vocês lerem sobre a jurisdição voluntária e suas especificidades. Não vale ponto, não é resenha, é uma leitura guiada sobre um tema específico, tá bom? Jurisdição voluntária.
Obrigado, Wilma. Deu pra entender todo mundo? Gente, se vocês estiverem com dúvida, me falem. O pessoal do primeiro período que chegou agora, só retorna pro início da live e eu vou estar no chat ativo para responder as perguntas de vocês, tá bom? E jantando. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Stephanie. Talvez esteja caindo um pouco o sinal de vocês.